Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e das 5 medidas que eu anotei que Dorival Júnior adotou no time desde a sua chegada. Você vai começar a entender o que é o efeito Dorival no Corinthians. Mas também tem muito mercado da bola. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali. Clique em inscrever-se. Vamos nessa. 2 jogos de Dorival Júnior, 2 vitórias. A primeira diante do Novo Horizontino, Copa do Brasil, e agora essa diante do Inter pelo Campeonato Brasileiro, um 4-2, jogo movimentado. Mas mais do que os resultados, o torcedor está pensando na perspectiva. O que o Dorival Júnior pode tirar desse elenco, na medida em que ele não terá reforços até a metade do ano. Então, esse é o time. E o Dorival está fazendo algumas coisas bem interessantes já em apenas 2 jogos. E eu apontei 5 medidas que o Dorival adotou desde a sua chegada para vocês entenderem, né, do que o Dorival está fazendo no time do Corinthians. Vamos lá. A primeira coisa, repertório de sistemas. Ele não se apega a um esquema tático. Ele muda conforme o adversário, conforme o jogo, conforme o que ele tem à disposição. Então, diante do Novo Horizontino, ele usou um 4-1-4-1, por exemplo, com o Maicon à frente da defesa e uma linha de 4 que tinha o Alex Santana, o Charles, o próprio Thales Magno, né, que fazia essa ligação do meio com o ataque, só o Héctor Hernandes lá na frente, mas um volante, que era o Maicon no caso, uma linha de 4 jogadores e o Héctor Hernandes lá na frente como centroavante. Venceu o jogo e o Corinthians, apesar de ter sido exigido no segundo tempo, que o Hugo teve que fazer algumas defesas, teve um pouquinho mais de solidez defensiva. E isso é o que busca o Dorival. E ali, naquele momento, ele tinha tido, acho que 2 treinamentos, né, antes daquela partida. Então, mas o que me chamou a atenção? Ele chega, e normalmente o técnico chega, e ele conversa com o auxiliar da comissão permanente, ele pensa o seguinte, bom, o que estava sendo feito aqui? Eu vou demorar um pouquinho para implementar as minhas ideias, deixa eu manter como é que o barco estava rolando. Não foi o que o Dorival fez, até porque não existia esse profissional. Não tinha claro que ele trocou figurinhas com o Orlando Ribeiro e tal, mas o Orlando Ribeiro é um técnico do Sub-20. Ele não é um auxiliar técnico do profissional. Então, ele trocou figurinhas até em termos de elenco, em termos do dia a dia, aquela coisa toda. Agora, a implementação tática no time, o Dorival matou no peito e disse, não, peraí, contra o Novo Horizontino, os caras estão cansados, ele viu o jogo contra o Flamengo, pensou assim, bom, eu vou ter que mexer no time aqui, e mexendo no time eu vou ter que armar um jeito aqui, jogo de ida, Copa do Brasil, voltar vivo para decidir em casa, vou montar um sistema aqui para resolver esse jogo. Vem o segundo jogo contra o Inter, o que ele faz? Ele tem mais titulares, potenciais titulares à disposição, e ele muda de novo o time. E aí ele adota um 4-4-2, por quê? Porque ele enfrentaria uma equipe que também gosta da bola, assim como o Flamengo, né? Que no caso é o Inter, mesmo jogando em casa, é um time que se soltaria na Neoquímica Arena, como aconteceu, né? O Inter chegou a virar o jogo em determinado momento. Então o Corinthians ali precisava de uma solidez, de uma estrutura, e com esses jogadores mais titulares ele faz 2 linhas de 4, num 4-4-2. Aí o Ranieri à frente da defesa, Carrilho pela direita, Romero pela esquerda e o Martínez por dentro, fazendo nessa essa linha de 4 defensores com o Memphis e o Yuri lá na frente. Esse foi o sistema que ele utilizou no jogo contra o Inter. Variação. Agora eu tô curioso pelo terceiro jogo, para saber se ele vai voltar ao modelo mais antigo, do tipo, né, do 4-1-4-1, vai manter o 4-4-2, vai adotar um novo sistema, mas já dá para entender que o Dorival é totalmente adaptável. E isso, na minha opinião, é salutar para o time. Vamos para a segunda medida. Memphis Depay mais próximo da área. Na verdade, esse é um resgate que faz o Dorival, né? Porque o Ramon Dias, no ano passado, no melhor momento do Memphis na temporada, que é aquela arrancada, é quando ele tem o Rodrigo Garro no time e o Memphis, ele fica no chamado último terço. Então o que acontece? O Memphis, ele não precisa se desgastar voltando para buscar o jogo, cobrindo o lateral pelo lado esquerdo, correndo em outras funções, tendo que assumir várias responsabilidades. Não, o Memphis ele ficou numa faixa mais restrita de campo. Vamos lembrar, o Memphis tem 31 anos, ele não é um velho, não é isso que eu tô falando, mas ele é um cara que não consegue correr o jogo inteiro. E o próprio Memphis reclamou disso. Quando eu volto para buscar esse jogo, para armar esse jogo, é óbvio que eu não vou chegar sempre lá na frente para concluir.
E o ano passado, o Memphis, cara, ele tava numa... Ele voltava muitas vezes para trocar figurinha com o Garro e servir o Yuri. Mas muitas vezes o Memphis se aproveitou das enfiadas do Garro ou do tabelamento com o Yuri mais próximo da área. Nesse 4-3-3 do Ramon, mais recente, do Orlando Ribeiro também, sem a figura do Garro e do Coronado, o Memphis era o cara que tinha que construir também. E ele ficava muito distante da área. E estava sendo muito cobrado por isso. O Dorival chega e diz assim, não, peraí, eu preciso de você aqui, nessa faixa de campo. Porque aqui é onde você vai me render melhor. Isso só foi um jogo do Memphis, né? Que foi esse contra o Inter, muito difícil, e para mim ele foi um dos destaques do time. A gente teve o Carrilho, a gente teve o Yuri fazendo 3 gols, a gente teve o Bidu entrando bem no segundo tempo, mas o Memphis foi um dos destaques, sim, jogando nessa faixa de campo. Vamos para a terceira medida do Dorival. Uma chance para abrir o elenco e gerir fisicamente esses jogadores. Tem a ver com o repertório de sistemas. Tá muito claro que o Dorival, ele entendeu que esses jogadores mais descansados, eles poderão render mais. E de que maneira ele faz isso? Dando uma rodada. Mas como é que ele vai fazer isso se o elenco do Corinthians ele não é tão alvissareiro como muitos pregam? Bom, ele vai ter que descobrir novas facetas desse elenco testando. E o que isso significa? Muitas vezes um jogador tá lá, não é utilizado pela comissão técnica anterior, chega um novo comandante, utiliza o cara numa função e descobre aquele cara. O Dorival foi o cara que inventou Alisson de volante no São Paulo. E ele se reinventou na carreira, inclusive. Isso é o que o Dorival faz. Então, o Alex Santana, que foi um cara super importante na chegada, depois teve uma lesão. O próprio Charles, que oscilou bons e maus momentos, mais maus do que bons, inclusive. Daqui a pouco pode ser um cara útil. Ele até falou no Hugo, né, que é o lateral, que a gente falou calma também, né, Dorival. Mas ele entende que o Hugo pode ser importante e, cara, ele tá chegando. Então, às vezes, dando moral para um jogador ou outro, ele pode conseguir abrir esse elenco. Porque daqui a pouco, na sequência de jogos, né, com um calendário tão extenso, você vai precisar. Você não pode contar apenas com 12 ou com 11 jogadores, ou, no caso hoje, né, 16, né, que são as 5 trocas dos 11 que ele coloca em campo. Não, ele precisa abrir um pouco mais, porque tem suspensão, convocação, lesão, aquela coisa toda. Vamos para a quarta medida, que essa é meio óbvia, né? Linhas compactadas, jogadores mais próximos. Você percebe que há mais conexão entre os setores e uma proximidade maior, que era o grande problema defensivo do Corinthians, no espaçamento, não só no aspecto defensivo, mas também na criação, com um buraco entre o meio e o ataque, no chamado 4-3-3, quando você não tinha ali, muitas vezes, uma aproximação entre os atletas ali naquele sistema, deixando espaços que o adversário acabava aproveitando. Então essa medida foi imediata que o Dorival conseguiu colocar no time e até me espanta, me surpreende que ele tenha conseguido isso de forma tão rápida. E a última, vale a pena sim a gente entender como algo positivo, é o fator Igor Coronado. Porque ele vem sendo pauta, né? Vem sendo debate, o Dorival vem sendo questionado, ele não colocou ele como titular nos 2 jogos, quando todo mundo imaginava, bom, agora vai, ele deixa ele no banco de reservas, não utiliza contra o Novo Horizontino, utiliza contra o Inter, ele entra e faz um golaço. E depois ele é perguntado sobre isso e ele diz, como quem dá um recado, né? O Coronado é muito bom tecnicamente, eu dependo dele, mas eu preciso que ele esteja 100% fisicamente. Então, o Coronado tem esse problema desde que ele chegou, mas está visivelmente aberta a chance para que o Coronado possa se firmar como um substituto do Rodrigo Garro, como um meia de articulação, como um cara que possa daqui a pouco entrar nas partidas. Daqui a pouco ele não vai ser o titular absoluto, mas se ele entrar em todos os jogos, ter a interferência que ele teve, como nesse jogo contra o Inter, cara, eu acho que ele pode ajudar e muito. E a gente já viu bons momentos do Coronado no ano passado, quando ele fisicamente estava bem. Então, se o Dorival conseguir dosar nesse controle de carga que hoje eles chamam, né? Essa questão física do Coronado, daqui a pouco, não sei se ele vai poder estar pleno todos os jogos, o ideal é que sim, mas se ele conseguir render o perto do prime que é o Coronado, quando em alguns jogos ele for acionado, eu acho que o Corinthians vai se beneficiar muito disso, e essa gestão me parece um dos objetivos da comissão técnica do Dorival. São essas 5 medidas que o Dorival inicialmente, já de cara, conseguiu implementar no time do Corinthians. Então, assim, tudo isso que eu tô passando pra você é informação, tá?
O Dorival quer atacante de lado e quer centroavante. E isso que eu tô falando agora é informação também. Não sei se o Dorival vai confirmar isso numa coletiva ou não vai, mas eu vou falar. A gente melhorou muito com o técnico. Evidente. 2 jogos, esquemas táticos diferentes, postura de Dorival, sem covardia. Mas a gente vai precisar de reforços, tá? O Dorival, que é um zagueiro, não vai falar isso. Ele não vai falar, tá? Ele não vai falar. Mas ele quer um zagueiro. Ele quer atacante de lado. E ele quer até centroavante. Por quê? Pensamento de campeão. Por exemplo, o Dorival deu para perceber que ele entende que o Coronado, apesar de marcar um golaço no jogo contra o Inter, não tem intensidade para jogar 90 minutos. Ele entendeu isso, ele deixou isso já bem claro na última entrevista coletiva dele, depois do jogo contra o Novo Horizontino. Então, quando você não tem um Coronado, e quando você não tem um Garro, você não pode jogar no esquema losango com 2 atacantes, que é o esquema que ele mais utilizou na carreira, um dos técnicos que mais utilizaram o losango. E o Corinthians hoje é obrigado a jogar com 2 atacantes. Sempre que se tentou jogar com 3 atacantes, a casa caiu porque o Yuri tem que estar dentro da área, junto com o Memphis do lado dele saindo, né? Para puxar a marcação e dar enfiadas de bola e ele atacar o espaço. Só que tem um problema. Vai ter jogo que o esquema com 2 atacantes não vai encaixar. Vai ter jogo que o adversário vai neutralizar. E já aconteceu isso muitas vezes. Vai ter jogo que não vai dar para escalar 2 atacantes. Vai ter jogo que é importante 3 atacantes. É importante um centroavante. Cara, então você tem que ter um reserva. Então isso é uma informação que eu tô dando, tá? O Dorival quer um centroavante, mas ele quer atacante de lado também. Agora, o Fabinho tá super preocupado com o momento político do Corinthians. Eu vou dar a letra para vocês de uma situação política do clube, tá? Só para... o pessoal falando do Verrete, né? Só para vocês entenderem. Se gente, deixa o like, tá? Deixa o likezão aqui. Se o Augusto cair, quem assume é o Stabile. O Stabile vai ficar de forma provisória e o Stabile vai concorrer, porque estatutariamente, talvez ninguém nunca te explicou isso, mas eu vou te explicar. O Stabile pode concorrer à presidência do Corinthians, mesmo depois de forma provisória, tá? E eu acho que o Stabile, ele vai ficar com o Fabinho de imediato. O Fabinho já está em negociação com alguns nomes no mercado, correto? Então, acho que não vai mexer muito a estrutura de reforços com uma possível saída do Augusto Melo, tá? E o Fabinho e o Dorival já estão alinhando as contratações. Estão conversando com o goleiro reserva, estão conversando com o zagueiro, estão conversando com atacantes de lado, estão conversando com o centroavante. Está buscando, digo, não exatamente com o atleta, mas com o empresário do atleta. Já está tentando adiantar algo para na janela o Dorival ter os jogadores na intertemporada. O Dorival quer os reforços logo no início da janela. É bom lembrar que o Corinthians errou muito nos últimos anos por contratar no fim. Primeiro errou por contratar somente na janela do meio do ano. Ou por contratar e se reforçar com mais intensidade na janela do meio do ano. Tá? Errou muito nisso. E o pior, no final da janela do meio do ano. Então, assim, tudo isso que eu tô passando para você é informação, tá? O Dorival quer atacante de lado e quer centroavante. E isso que eu tô falando agora é informação também. Não sei se o Dorival vai confirmar isso numa coletiva ou não vai, mas eu vou falar. O Dorival quer os reforços já pro início da parada. Vai ter o Super Mundial, vai parar em junho agora, dia 12 de junho, 14 de junho para. Mês que vem,
Daqui um mês praticamente vai parar. Ele quer os reforços já logo na primeira semana. Para quê? Para que esses reforços façam uma pré-temporada, entre aspas, que é uma intertemporada, uma pré-temporada, para voltar depois do Mundial, já com o time encaixado e ele ter as opções. Entendeu? Ele ter essas opções. Porque o Corinthians também vai perder jogador no meio do ano. O Yuri Alberto, por exemplo, pode ser um deles. Então, assim, vencemos. O treinador é muito bom. Dá a cara dele rápida no time, né? Só que a gente precisa de reforços. Os gols que o Corinthians tomou contra o Internacional de Porto Alegre, os gols que o Corinthians tomou contra o Inter, não foram por problema tático. Não foi problema tático. Foi problema técnico. Foram erros individuais, tá? Individuais. Então, gente, nós vamos precisar de reforços. A gente não vai aguentar com o ministro da Educação em disputa de títulos. A gente não vai. O Hugo precisa de um goleiro experiente para até fazer uma pressãozinha nele. O Mateuzinho precisa de um lateral para fazer uma pressão nele, um bom reserva. O Corinthians precisa de reforços no ataque. Então, isso já está sendo analisado, conversado. O Corinthians busca reforços já no mercado da bola para tentar já, para o Fabinho tentar atender, né, a pedida do Dorival Júnior, que é ter os reforços, tá? Fala fiel, o Yuri Alberto fez história com um hat-trick na vitória sobre o Internacional e ele se tornou o maior artilheiro do Corinthians no século XXI. Vamos conferir os detalhes dessa marca impressionante do artilheiro. Neste último sábado, o Yuri Alberto marcou 3 gols na vitória por 4-2 contra o Internacional, chegando ao seu gol de número 68 com a camisa do Timão. Com isso, ultrapassou o Angel Romero, que já tinha 67 gols e se tornou o maior artilheiro do clube no século. Yuri alcançou essa marca em 178 jogos, enquanto o Romero precisou de 352 partidas. Essa conquista de Yuri Alberto não apenas destaca sua eficiência como atacante, mas também reforça sua importância no elenco atual do Corinthians. Ser o maior artilheiro do século é um feito que o coloca entre grandes nomes da história. E aí, fiel, onde vocês colocam o Yuri Alberto no panteão dos grandes atacantes do Timão? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero muito saber. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal para mais conteúdo sobre o nosso Corinthians. Valeu e vai Corinthians!